Agora vamos pensar em Jesus, elevar os nossos pensamentos. Que Jesus possa nos envolver nesse ambiente, agradecendo a espiritualidade, ao doutor Bezerra de Menezes, a Inoxia, que nos abençoe, a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados. Que abençoe esta casa, que abençoe o trabalho, os estudos da noite de hoje. Que possamos, Senhor, refletir nos estudos de hoje, para que possamos melhorar, possamos refletir e levar esses ensinamentos, Senhor, no dia a dia da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Boa noite a todos que nos assistem pela internet, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. E o nosso tema, ele é muito importante, né? Porque nós vamos falar hoje exatamente do tempo da transição planetária. Esse tema que vira e mexe está sendo divulgado na doutrina espírita, veio através do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, em uma mensagem psicofônica em que o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro do ano de 2010, ele dá a mensagem sobre a transição planetária que havia se iniciado. E eu trouxe aqui, a título de curiosidade, a título de esclarecimento para todos, o trecho dessa mensagem, a mensagem é muito pequena, em que Dr. Bezerra de Menezes fala ao povo brasileiro sobre essa transição planetária. E ele diz assim: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhos e filhas da minha alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados, e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martírio nosso. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas. As mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas,
que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debatem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós, que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Então, meus irmãos, esta mensagem maravilhosa, né? Ela foi dada em 18 de abril de 2010, em que Dr. Bezerra teve a autorização do mais alto para informar que o processo de regeneração do nosso planeta tinha se iniciado. Então, nós estamos observando, né, as mudanças geológicas do planeta, catástrofes, cataclismas que estão acontecendo. Alguns anos atrás em Santa Catarina por 2 vezes. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a tragédia no mesmo ano de 2010, no Morro do Bumba, na região serrana, em que uma tromba d'água avassaladora, né, criou transtornos e tragédias no nosso querido estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na cidade de São Gonçalo, com determinadas enchentes e principalmente grandes tragédias na região serrana. Então nós estamos vendo essas mudanças climáticas que nada mais são do que as consequências da má utilização do livre-arbítrio dos homens com a sua destruição abusiva do meio ambiente. E nós estamos vendo que o planeta também está passando por transformações geológicas, ilhas estão desaparecendo. O Brasil tem um arquipélago chamado São Pedro e São Paulo, que é a parte setentrional, a parte mais próxima da África. É a última fronteira do Brasil na Amazônia Azul, que é aquela faixa de 200 milhas náuticas que nós temos para pesca, exploração comercial. Então esse arquipélago, ele não tem praia, ele não tem água potável, ele não tem uma árvore sequer, só pedra, e a Marinha tem uma base, e ele fica exatamente em cima, na beirada de uma placa tectônica. Então todos os dias tem terremotos naquela região. Então esse arquipélago, ele vai desaparecer do mapa. Então isso também já mostra que o nosso planeta está passando por mudanças o quê? Geológicas. Porque quando há uma modificação, uma transição de um mundo inferior para um mundo superior, além dos habitantes, nós temos que lembrar que na fase antiga do planeta, né, todos os continentes eram juntos, se chamava de Pangeia. Então a África, a América, a Europa, a Oceania, todos juntos. E depois houve uma modificação, uma transformação, uma movimentação de placas tectônicas e esses continentes se separaram. Então nós saímos de um mundo primitivo, para um mundo de provas e expiações. Já foi um salto, né? Só que, e aí nos chama a atenção a mensagem do nosso querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. É necessário que o Cristo seja resgatado em nossas vidas. É necessário que amemos mais. É necessário que oremos mais pelo nosso país, pela nossa família, por nós mesmos, por aqueles que não conhecemos. E o que nós fazemos é entrar nessa onda de reclamação, de lamentação.
As pessoas só enxergam coisas negativas. Hoje, estávamos andando, eu e a Josefa, na rua, e nós nos deparamos com uma lagarta, né? Ali perto do Antônio Pedro. Tem uma árvorezinha ali que tem um ponto de ônibus, e essa lagarta, ou ela caiu de uma folha, ela estava atravessando a calçada. Linda a lagarta. Tinha duas senhoras na nossa frente e elas disseram assim: que horror! E desviaram da lagarta. Então eu estava conversando com a Josefa, né? Como a visão da pessoa é péssima, porque aquela lagarta que a gente viu, na sua carapuça, né? No dorso dessa lagarta, havia ali como se fossem flores, sabe? Linda, 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 linda. E aquelas senhoras olharam para aquele animal e não viram a beleza, pelo contrário. Então, às vezes, nós somos como essas pessoas, né? Quando nós criamos uma negatividade e só vemos o mal, até uma coisa bonita sugere o mal na nossa visão. Há uma passagem bíblica em que Jesus, caminhando com os seus apóstolos, ele se depara com um cachorro morto, a carcaça ali de um cachorro morto. E um dos seus apóstolos diz assim: Senhor, que coisa horrível, não olhe para isso. E Jesus diz assim: que dentes lindos ele tinha. Então, o mestre ensinou que até onde nós enxergamos apenas miséria, destruição, nós podemos encontrar a beleza da vida, porque são ciclos. Então, nós queremos habitar esse mundo de regeneração, sim ou não? É claro que nós queremos. Mas nós estamos preparando o nosso passaporte para adentrarmos nesse mundo de regeneração? Fica aí, né, para a nossa reflexão. O que nós estamos fazendo para habitarmos esse mundo de regeneração? E aí nós voltamos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec fala sobre os mundos regeneradores. E ele traz uma mensagem do espírito de Santo Agostinho, que eu vou ler apenas alguns trechos, e que esse espírito que participou da codificação, um dos pais da Igreja Católica, ele traz informações sobre o mundo de regeneração. Como são esses mundos regeneradores? E ele diz assim: os mundos regeneradores, lá no item 17, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha que coisa boa, gente. É como se fosse, né, a alfândega, né? Você passa, chegar um produto em outro país, ele passa pela alfândega. Então é exatamente esse período. O mundo de regeneração é a transição para o mundo feliz. A alma penitente, que somos todos nós, encontra neles, nesses mundos regeneradores, a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Olha que bênção, é aquele oásis no meio do deserto, né? Entre a mata e o deserto tem um oásis. Então os mundos de regeneração, né, são exatamente essa instância de transição. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. O bem sobrepõe o mal nos mundos de regeneração. Então, quem aqui de nós, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos acompanham na internet, que não gostaria de habitar
esses mundos de regeneração? É claro, todos nós. Mas o quadro que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, nós estamos tendo 3 desafios imensos na nossa sociedade. O primeiro desafio é o consumismo desenfreado. Consumismo desenfreado. Hoje, as pessoas querem ter mais do que serem mais. É o ter ao invés de ser. Então, hoje, essa ideia do consumismo, ela esmaga as relações na sociedade, porque tudo pode ser trocado. Eu lembro, quando criança, lá pelos idos dos anos 80, que quando uma panela quebrava, a nossa mãe, nosso pai, levava essa panela para ser consertada no paneleiro. Quando qualquer aparelho doméstico escangalhava, nós levávamos para o conserto. As relações humanas também funcionavam assim. Se o teu casamento não está bom, você tenta consertar o seu casamento. Com o advento do consumismo, que tudo é troca, quebrou no conserto, eu troco. As relações humanas também estão entrando no consumismo. Então, não está bem, eu troco meu relacionamento, eu troco a minha amizade. Existe até um termo que estão utilizando muito, que é o detox de amizade. Né? Então você vai e vou fazer o detox de amizade. Eu vou limando todos aqueles que não me interessam. Todos aqueles que não comungam com os meus pensamentos. Independente da amizade, divergiu das minhas ideias. E nós estamos vendo isso, com essa polarização que está acontecendo no país. Quantas famílias se dividiram por conta da política? Fizeram detox das próprias famílias. E aí chega o fim do ano, Natal, as famílias estão o quê? Destroçadas. Por quê? Porque a gente utilizou mal. A gente não quer mais consertar os relacionamentos. Nós queremos o quê? Trocar os relacionamentos. Então esse consumismo desenfreado, ele causa um grave problema, que é o problema da ansiedade. As pessoas só vivem o quê? Ansiosas. Ficam se projetando, não, porque fulano tem isso, Beltrano tem aquilo, e eu gostaria de ter também, mas as pessoas não param para refletirem sobre os sacrifícios que aquela pessoa teve para alcançar o sucesso material. E não sabem a dor, muitas vezes, dessas pessoas com as suas lágrimas secretas. Às vezes a gente vê uma pessoa no carrão, né? Com roupas boas, e a gente não sabe o sofrimento interno que aquela pessoa passa. E nós, muitas vezes, não valorizamos aquilo que nós temos. Então tem até uma imagem muito interessante que ilustra isso bem. Um homem parou com a sua Ferrari num sinal de trânsito, numa cidade muito rica. Ele parou lá com a sua Ferrari, o sinal fechou, ele para com esse carrão no trânsito. De repente ele vê um helicóptero passando. Aí ele diz assim, mentalmente: poxa vida, eu gostaria tanto de ter um helicóptero. Aí do lado dele, para um carro, uma Mercedes, inferior à Ferrari. E o camarada que está na Mercedes olha para a Ferrari e diz assim: eu gostaria tanto de ter uma Ferrari. Do lado dessa Mercedes, para um camarada com Honda Civic, bem inferior à Ferrari, muito inferior à Mercedes. E diz assim: poxa, eu gostaria tanto de ter uma Mercedes como essa. Do lado deles, para o camarada de bicicleta. E diz assim: queria tanto um carro que eu pudesse dirigir para que eu não andasse de bicicleta. E em pé no ponto do ônibus, o camarada olha para a bicicleta e diz: eu gostaria tanto de ter uma bicicleta. Então vocês imaginem, ninguém está satisfeito com a sua própria situação. E isso nós estamos observando que está atingindo gravemente a nossa sociedade, o consumismo. Então, a mídia fica jogando na tela que você tem que trocar o aparelho, você tem que trocar de casa, você tem que trocar de roupa. Não está bem, você tem que trocar de pessoas também. Então esse consumismo é um dos grandes desafios que nós estamos tendo hoje, nesse mundo, né, de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Então nós, enquanto
espíritas convictos que temos os mecanismos ensinados pela própria doutrina para nos vacinarmos contra isso, devemos prestar muita atenção em relação ao consumismo que é colocado na gente. Você tem um aparelho, vou dar um exemplo, um aparelho celular, e aí fica, o seu aparelho está bom, está funcionando, mas vem um outro que tem uma câmera melhor do que a sua, você nem bate tanta foto assim, mas você se vê obrigado e entra até em depressão se não trocar o seu aparelho por aquele mais novo. E assim nós vamos fazendo o que? A destruição abusiva, porque a quantidade de lixo eletrônico que está sendo, é só olhar aqui na rua, de vez em quando é televisão, é carcaça de computador, de celular, ali tem mercúrio, tem metais pesados, que se caírem em valões vão poluir os rios, vão poluir o lençol freático e nós vamos beber essa água poluída também. Aí você faz o exame, vai dar mercúrio lá rodando no teu corpo, sendo que é um metal pesado, você pode até morrer com isso. O segundo grande desafio é o sexo desregrado que está batendo a nossa sociedade. E nós vemos isso todos os dias, em horário das 6 horas, das 7 horas, em qualquer horário não se tem mais, né, uma preocupação da grande mídia, dos grandes conglomerados televisivos em pensar que existem crianças, que existem famílias que podem estar ligando a televisão naquele horário. Então, esse sexo desregrado também vem aí causando diversos transtornos na nossa sociedade. Essa exacerbação do sexo.